jeito estamos aqui, glórias a Deus, graças a Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 18. Gênesis 18, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, mas o que eu quero compartilhar com você vai até o verso de número 33, tá ok? Gênesis, capítulo de número 18, verso de 1 ao verso de número 5. Que texto maravilhoso, que texto fantástico. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Diz assim, Gênesis 18, do 1 ao 5. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré. Estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Aqui aquecido o dia era o período mais quente do dia, provavelmente entre meio-dia e 1h da tarde, tá? A hora mais quente do dia. O sol estava no seu auge, tá? E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões, aqui são anjos, tá, querido? Estavam em pé junto a ele. E quem é ele aqui? É Abraão, tá? E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E entrei e trarei um bocado de pão para que ofereceis aos vossos corações. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram: assim fazes conforme tens dito. Aleluia! Você pode sentar em nome de Jesus. Querido, aqui é o deserto, 45, 50 graus mais ou menos, a hora mais quente do dia, provavelmente entre meio-dia e 1h da tarde. Abraão está na sua tenda e Abraão percebe, ele olha de longe e ele vê 3 anjos chegando até a sua tenda. E nesse momento, querido, então, Abraão sai para conversar com esses anjos. E nesse texto aqui, bíblico, nesse relato bíblico, nós vamos encontrar, querido, nós vamos ver três maneiras, 3 formas de que realmente quando há um encontro com Deus, vai acontecer na nossa vida. 3 coisas que acontecem em Abraão após ele ter um encontro com esses anjos que são enviados por Deus. Então diríamos, encontro com Deus. Eu participei, querido, de vários cultos, eu participei de várias programações onde nós denominávamos encontro com Deus. Eu já fui a culto, em vários cultos, onde a gente presenciava encontro com Deus, onde assim era citado. Eu quero citar alguns, eu não estou falando mal de ninguém, eu só quero perceber com você que quando realmente uma pessoa, ela tem um encontro verdadeiro, porque Abraão aqui teve um encontro com Deus. Eram os anjos que representavam Deus ali, trouxeram uma palavra. E nós vamos ver atitudes que Abraão teve. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de irmos a um culto, a um congresso chamado Encontro com Deus, e lá aquele pastor ministrava o culto, e muitas pessoas na plateia, e inclusive pessoas, uma senhora da minha própria igreja, enquanto aquele pastor ministrava a palavra, as pessoas recebiam dente de ouro. Isso foi lá em 1990 e alguma coisa. Não sei se passou aonde vocês estavam nessa época. Eu já fui em culto onde o pastor
um pastor conhecidíssimo aí, Isaías Figueiró, alguns de vocês até conhecem. Eu fui num culto com este homem e ele passava orando assim e muitas pessoas caíam. Muitas pessoas caíam. E diziam que tinham um encontro com Deus. E eu não estou duvidando de nenhuma delas. Mas nesse texto nós vamos encontrar o que é realmente você ter um encontro com Deus. Eu sempre pensei comigo, não é o dente de ouro, não é o cair e o levantar. Para mim o importante é, você pode até cair na presença de Deus, e isso acontece, mas eu quero ver o teu levantar depois. Como é que você vai levantar? Se você levantar do mesmo jeito que você era antes, então foi emoção, foi técnica do palestrante, foi qualquer coisa, mas não foi um encontro com Deus. Quando nós temos um genuíno, um verdadeiro encontro com Deus, coisas vão acontecer na nossa vida. E aqui eu tirei 3 coisas que realmente você vai ver que aconteceu na vida desse homem chamado Abraão. Primeira coisa, quando você tem um encontro com Deus, querido, Deus vai tirar você da tua zona de conforto, vai tirar você da tua zona de comodismo. Se você disser para mim que tem um encontro com Deus, mas você permanece na tua zona de comodismo, você permanece na tua zona de conforto, você não teve um encontro com Deus. Olha para o versículo aí, é de 1 a 8, mas vamos até o 5 que eu li. Vamos ler novamente e aqui perceba o que acontece. Diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, e estando ele, onde é que Abraão estava? Assentado à porta da onde? Da sua tenda. Quando o sol tinha aquecido o dia, quando o sol chegou na sua plenitude, onde é que Abraão estava? Sentado na sombra da sua tenda. Ele estava num lugar confortável. Ele estava descansando, justo. Era meio-dia, solão. O que ele vai fazer na rua? Ele estava na boa lá, né? Ele tinha empregado, de repente um empregado com aqueles... Como é que chama, meu amor, aquele negócio de fazer ventinho? Um leque. Sim, os senhores naquela época tinham os empregados com leque ali para fazer, que não tinha ventilador, né? Quem sabe Abraão estava nessa. Agora o texto vai dizer que no versículo de número 2 diz que ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam pé junto a ele, e vendo o que ele fez? Correu da porta da tenda e foi aonde? Onde é que ele foi? Ao encontro deles, e eles estavam aonde? No sol, querido, lá fora. Abraão saiu do seu comodismo. Abraão levantou-se da sua cadeira e ele foi ao encontro, ele foi lá no sol, ele foi lá encontrar aqueles anjos e ele foi lá servir aqueles anjos. Querido, não adianta você dizer que tem um encontro com Deus se você não passa a servir a Deus, se você não passa a trabalhar para Deus. Foi a primeira coisa que Abraão fez. Ele levantou os seus olhos e ele poderia ter dito, poderia ou não poderia ter dito: bom, se eles querem algumas coisas, eles que venham até mim. Eu não vou sair do meu conforto para ir lá nesse sol escaldante. Ele poderia ter pensado assim. Mas a pessoa que tem um encontro com Deus, ela vai passar a servir a Deus. Ela vai servir, querido. Você não vai ficar no teu comodismo do dia a dia. Então, por isso, querido, hoje em dia, nós temos muitas pessoas, querido, que dizem que tiveram um encontro com Deus, mas elas não servem a Deus, querido. É dificultoso, ir para a igreja é difícil se está chovendo, se tem sol também é difícil, se é longe é porque é longe. Querido, nós aqui do tempo mais antigo, nós fazíamos de 15, 17, 20 quilômetros para ir num culto, e não era custoso. Que bom se tivesse uma bicicleta, mas não tinha. Quando tinha um cavalo era show, mas não tinha.
Mas a pessoa tinha um encontro com Deus, ela ia fazer a obra, ela ia buscar, ela fazia seu sacrifício, ela saía da sua zona de conforto. Querido, hoje as pessoas estão usando a pandemia para não ir ao culto, porque recebem a palavra em casa, debaixo do ar-condicionado, e isso está muito bom. Querido, não venha dizer para mim que você tem um encontro com Deus, porque encontro com Deus, você vai sair da tua zona de conforto. E você vai passar a servir. E se tiver que ser no sol, você vai no sol. Nós estamos vivendo dias difíceis, querido, que as pessoas vêm para a igreja, mas se não tiver um bom ar-condicionado, elas não ficam. Se não tiver uma boa cadeira para sentar, elas não ficam. Se não tiver uma boa palavra para elas, elas não ficam. Elas vêm para o seu ego, para massagear o seu ego. Elas vêm somente pensando em receber. Não, querido, você não vem para a igreja para receber, querido. Você vem para a igreja para se fortalecer e depois doar-se, servir. Eu olho para a vida desse homem, querido, e ele então diz... Ele sai naquele calor, e ele sai lá fora, e ele começa, querido, veja, você lê o texto, tragam água aqui, vamos lavar os pés deles, vamos fazer algo, vamos servir, nós estamos recebendo anjos, nós estamos recebendo a presença de Deus na nossa vida, vamos servir, vamos fazer algo. Ah, que diferença, querido, que diferença. Então, meu irmão, se realmente você teve um encontro com Deus, vai haver uma mudança na tua vida. Você vai começar agora a focar, o teu objetivo, o teu algo maior agora, o teu bem maior agora é servir a Deus. Eu li hoje de manhã esse texto para uma senhora, Mateus 13:44, não precisa você ir. É aquela parábola do homem que encontra um tesouro no campo. E diz que eu li esses dias aqui, e diz que ele vende tudo que tem, e agora o foco dele é aquele tesouro e aquele campo. Querido, nosso tesouro maior é Jesus, e se você encontrou Jesus na tua vida, você vai focar em Jesus, você vai respirar Jesus, tudo que você vai fazer é para Jesus, teu conforto já era, agora você quer servir, você vai passar a servir a Jesus. Se você olhar para o texto, você vai ver isso. Sara, prepara um pão aí, Sara. Sara, manda trazer água aqui, Sara. Nossa, do nada, o cara se levanta e vai ao encontro dos anjos para servir. Que diferença, querido. Que diferença. Se bobear hoje, a maioria do pessoal da igreja quer ser servido. Que diferença. Não, querido, quando você tem realmente um encontro com Deus, você sai da tua zona de conforto. Conforto para você hoje, quem sabe, era você ter ficado em casa. Claro, por que não? Mas você deixou tua comodidade, você deixou tua zona de conforto e você veio. A Bíblia diz que Deus honra a fé daqueles que têm essa fé. Aquele texto que eu li no início. Agora, Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Segundo lugar, querido, eu vou lendo aqui e eu quero que você converse comigo em relação ao texto. O versículo do 9 ao verso de número 21. Mas vamos só até o 12, 15 mais ou menos, a partir do 9 aí. Então a primeira reação desse encontro, ele começou a servir. Ele saiu do conforto, vamos dizer assim, do ar-condicionado da tenda e foi para o sol. Foi servir, foi fazer a obra. Isso é resultado de um encontro com Deus. Agora olha a segunda coisa que vai acontecer na vida daquele que realmente tem um encontro com Deus. Verso do 9, vamos até onde nós achar necessário aí. E disseram-lhe: onde está Sara, a tua mulher? E ele disse: eis aí está ela na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, ou seja, daqui a 1 ano. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velho, e adiantado em dias, e já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei
ainda de leite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor ou o meu marido já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que Sara riu, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, sendo velha? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque você riu. E levantaram-se daquele lugar e foram e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Agora olha para o verso 17, até aí. E disse o Senhor: ocultarei eu algo a Abraão do que eu faço? Olhem para mim aqui agora. Agora Abraão, os homens estão indo embora, os homens estão caminhando, estão dando tchau, e Abraão sai com eles. E à medida que Abraão sai com eles, eles vão conversando com Abraão. Deus vai conversando com Abraão. E Deus vem e diz: olha, a tua mulher deu risada lá dentro, mas daqui a 1 ano ela vai ter um filho. Abraão, se você continuar lendo o texto, você vai isso. Você está vendo aquela cidade? Eu vou destruir aquela cidade. Veja, o que eu encontro aqui? A pessoa, quando tem um verdadeiro encontro com Deus, ela passa a ser uma pessoa parceira dos projetos de Deus na sua vida. Amém, gente? Você tá isso aqui é o melhor da vida. Deus começa a compartilhar seus sonhos. Deus começa a fazer uma parceria com a pessoa. Deus aqui estabelece uma parceria. Veja o que ele diz, querido, no verso de número 17. O Senhor diz: eu vou ocultar algo para Abraão? Será que eu não vou falar algo para Abraão? Não, eu vou falar. E ele começa a conversar com Abraão, ele mostra a cidade que vai ser destruída, ele fala que Sara terá um filho. Gente, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus agora vai ser o teu parceiro, Deus vai falar contigo, Deus vai te mostrar coisas do futuro que está revelando para você. Esse, quem sabe, seja o maior segredo para nós. A minha oração, querido, tem sido essa: Deus, revela para mim o que o Senhor está fazendo nessa cidade. Eu tenho impressão, querido, que às vezes Deus está dizendo para nós: eu estou indo para cá, e nós estamos indo para cá. Quando você tem um encontro com Deus, Deus dirige a tua vida. Deus orienta a tua vida. Ele passa a orientar Abraão agora. Abraão agora é parceiro de Deus. Abraão agora começa a falar com Deus, gente. Pasmem vocês, Deus agora vai dizer para Abraão: Abraão, eu vou destruir isso. Por que Deus vai fazer isso? O que Deus tinha que dar satisfação para Abraão? Você acha que ele tinha que dar satisfação para Abraão? Claro que não. Deus faz o que ele quer, mas quando você tem um encontro com ele, você passa a ser parceiro dele. Ele começa a revelar a vontade dele para você. Isso é lindo, gente. É lindo. Está entendendo isso? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Deus começa a falar com você. Olha, hoje eu quero levar um prato de sopa para aquelas pessoas. Deus fala. Você acredita que Deus fala? Fala, querido. Fala. Quando você tem um encontro com Ele, você vai perceber que Ele vai ser o teu parceiro. Meu Deus, que coisa linda. Parceria. Desde lá do Éden houve essa parceria. Deus fazia os animais e trazia a presença de Adão. Adão, bota o nome aí. Por que será que Deus não sabia botar o nome? Parceria, gente. Ele quer ser teu parceiro. E se você teve um encontro com Ele, você é parceiro de Deus. Você está nos projetos de Deus. Deus vai revelar. O que a Bíblia diz? Clama a mim e eu responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
coisas grandes e ocultas, Ele vai nos responder. Amém, gente? Agora, em terceiro lugar, essa aqui eu dei meio que risada sozinho. Estava lendo esse texto em casa e eu dei risada sozinho. E Deus sabe que não foi de nenhum tipo de... Mas olha para o texto aí. Vocês conhecem o texto, né, querido? Versículo 22 até o 33. Mas nós não vamos ler todo o texto, né? Veja. Ele é parceiro. Ele sai do seu comodismo, passa a servir. Agora Deus começa a revelar as coisas para ele. Agora eu quero que você diga para mim que passo foi esse? Que coisa importante foi essa que aconteceu aqui? Veja. Versículo 23. E chegou-se a Abraão dizendo, tá? Então Deus diz, eu vou destruir essa cidade. Aí Abraão chega e diz para Deus, Deus, você destruirá o justo com o ímpio? Veja que é uma pergunta, tem um ponto de interrogação aí, não tem? Deus, o Senhor vai destruir essa cidade? Vou. O pecado dela é tremendo. Aí Abraão vem e diz, Deus, mas aí deve ter justo aí. E o Senhor vai destruir todo mundo? O Senhor vai meter fogo em todo mundo aí? Aí veja o verso 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir, o Senhor não vai poupar por causa dos 50 justos que estão nela? O que Deus diz para Abraão? Não, Abraão. Tá jóia, Abraão. Se tiver 50 camaradas justos aí dentro, eu não vou destruir a cidade por amor desses 50. Aí Abraão, olha Deus, eu vou ser um pouquinho ousado. Quem sabe não tenha 50, mas se tiver 45, o Senhor vai destruir? Aí Deus deve ter dado uma coçadinha na cabeça e deve ter dito, não, se tiver 45, eu não vou destruir. E aí Abraão vem descendo. E Abraão chega e diz, se tiver 30, Senhor. Não, Abraão, se tiver 5 no meio dessa cidade, se tiver 5 justos aí, eu não vou destruir essa cidade por amor a esses 20. Abraão vai chegar até onde? 10 pessoas. Deus, então tá, me perdoa, Deus, eu estou sendo ousado aqui, tal. Leia o texto para você ver. Né? Eu acho que Abraão até faz uma carinha assim, né? Deus, tal, eu estou sendo meio atrevido aqui. Deus, mas então vem cá, se tiver 10. Deus diz, olha Abraão, se tiver 10, eu não destruo a cidade. O que Abraão está fazendo aqui agora, querido? Qual é a função de Abraão? O que Abraão está fazendo com Deus aqui agora? Ele virou um intercessor, querido. Ele está intercedendo por aquelas pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Sério, você está entendendo o que eu estou falando para você? O que Abraão está fazendo aqui, gente? Virou um cara de oração, virou um intercessor, ele está intercedendo pela sua cidade. Bom, eu não estou naquela cidade, destrua, mete fogo, manda bala. Não, ele começa a interceder. Deus, mas pode ter 10, pode ter 40, pode ter 20. Deus, vamos lá. Ele aclama, ele vai pedir para Deus. Agora veja, tem gente que diz que teve um encontro com Deus, mas não intercede, não ora, não clama pela família, não clama pela casa, não é um intercessor. Bom, então, você tem as dúvidas. Porque a pessoa que tem um encontro com Deus, ela vai ser uma intercessora. Ela vai interceder, querido. Ela vai passar nas ruas aí, e ela vai ver a miséria que estamos vivendo, e ela vai começar a interceder. Ela vai ser uma porta-voz, ou um porta-voz de Deus aqui nessa terra. Deus, venha mudar esse quadro, Deus, venha estabelecer a tua justiça, Deus, venha fazer algo aqui onde eu moro. Sim, você vai começar a interceder, você vai começar a pedir, você vai começar a clamar, e Deus, na sua infinita misericórdia, vai dizer para você, olha, se tiver um aí, eu vou salvar, não vou poupar todo mundo por amor de uma alma. Então, querido, o papel nosso, o papel da igreja é interceder.
é pedir a Deus pelas pessoas. Abraão agora começa a ser um intercessor. Ele vem à presença de Deus e ele começa a orar. Querido, ele sabia. Abraão morava do lado dessa cidade. E diz que essa cidade aqui, querido, estava um caos. Essa cidade aqui é visitada por anjos. E os moradores dessa cidade querem fazer sexo com os anjos. Tamanha depravação que estava nessa cidade. E mesmo assim, Abraão intercedeu por ela. Querido, cabe eu e você, querido, interceder pela nossa cidade. Interceder pelas pessoas. Clamar a Deus pela misericórdia dele por essas pessoas. E Deus, na sua bondade, né, quando chega ali no verso de número 32 do capítulo 18. Veja o que diz o 32 aí. E disse mais: ora, não se ire comigo, Senhor, se ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achares ali 10. E disse: não destruirei por amor dos 10. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas por essa palavra, para Jesus. Que glória a Deus, que glória a Deus. Meu Deus do céu. Aleluia. Para terminar o versículo 33. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar, a Abraão. E Abraão tornou ao seu lugar, ou tornou-se a tenda, lá onde ele estava. Veja que fantástico, querido. Então você tem um encontro com Deus, você passa a servir a Deus. Pare com essa história de ficar no teu comodismo. Tem pessoas que vão me ouvir esse vídeo, querido, que estão acomodadas. Isso não revela transformação de vida. Transformação de vida, encontro com Deus, faz a pessoa sair do seu comodismo e ir servir. Abraão foi lá para o meio do sol servir. Terceiro lugar, a pessoa torna-se parceira de Deus. Deus começa a revelar os seus planos à pessoa. E em terceiro lugar, a pessoa que teve um encontro com Deus, ela vai virar uma intercessora. Se isso não está sendo verdade, a gente tem que avaliar e rever o nosso conceito de salvação. Amém, querido? Fique de pé em nome de Jesus. Somente a família de Ló, eu espero que você leia o texto, né? A família de Ló, que era sobrinha de Abraão, que foram salvas dessa cidade, querido. Todo mundo foi morto, mas a família dele foi resgatada pela intercessão de Abraão. Então vale a pena a gente interceder. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra nessa noite. Muito obrigado. Senhor, todos os lugares e todas as cidades, a depravação é tremenda. O mundo hoje, meu Deus, é o que Timóteo fala, meu Pai, aonde os homens são amantes de si mesmo. É Sodoma e Gomorra, meu Pai. Pai, mas nessa noite nós olhamos para a Tua palavra e não cabe a nós julgá-los, cabe a nós interceder por eles. E nós nessa noite pedimos pela Tua misericórdia, meu Pai. Pedimos a Tua misericórdia sobre a Tua igreja, que a Tua igreja venha despertar, Senhor, para a intercessão. Que a gente possa clamar pelos povos, clamar pelas nossas famílias, clamar pelo nosso povo, para que haja salvação em nome de Jesus. A minha oração nessa noite é para que o Senhor venha e compartilhe, revele a nós os Teus planos, aquilo que o Senhor tem para essa igreja.
Fala conosco, Pai. Mostra-nos, ó Pai, qual é a tua vontade para nós como igreja aqui, Senhor. O Senhor chegou ali e o Senhor começou a revelar os seus planos a Abraão. O Senhor disse a ele que destruiria a cidade. O Senhor disse a ele que a esposa dele teria um filho. Ou seja, o Senhor estava compartilhando com Abraão, Pai. Por isso, compartilha, Pai, conosco aquilo que o Senhor deseja para nós nesta cidade, como igreja neste lugar. Pai querido, Pai de amor e de misericórdia, assim nós te pedimos isso nessa noite e oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Jesus. Amém.